é normal essa coisa do estranhar, de não é comum e tudo mais, porque faz parte mesmo de uma sociedade onde só homens narravam, né? Mas aí tem a questão também do respeito de você, independente da qualidade, né? Porque não tem isso. Às vezes a pessoa nunca nem ouviu uma transmissão sua, nunca acompanhou um jogo 100%. É mulher, tipo, ligou a televisão, uma mulher que tá narrando, aí o cara troca de canal, ou então fala mal, ou então abaixa o volume, deixa no mudo. A gente tem que ser forte, né, pra lidar com tudo isso e atravessar tudo isso, pra que as próximas gerações, pra que as próximas narradoras cheguem e seja mais fácil, seja mais confortável, já seja mais comum, né, mulheres narrando e uma sociedade mais respeitosa e que entenda, né? Durante 40 anos, as mulheres não podiam jogar futebol. A prática foi proibida por um decreto assinado por Getúlio Vargas em 1941. Então, se ser jogadora profissional era algo impensável, imagina ser árbitra ou narradora de futebol, que é justamente o trabalho da Renata Silveira que a gente entrevista hoje. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Renata Silveira foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol da Copa do Mundo na TV aberta. Isso em 2022, quase ontem. Ou seja, mulheres no futebol é realmente um movimento muito novo, do qual Renata faz parte como narradora de diferentes canais da Rede Globo, como o Sport TV e o Premier. Ela, que vai narrar os Jogos Olímpicos de Paris, não cobre apenas futebol, mas é definitivamente quando ela grita gol que sua voz parece incomodar os ouvidos de quem não está acostumado com uma mulher ocupando esse posto. Principalmente nas redes, Renata precisa enfrentar xingamentos e comentários maldosos que debocham do seu trabalho. Já o seu filho, Bernardo, de 10 anos, ama futebol, joga bola com as amigas e os amigos na escola e não vê problema nenhum em ter uma mãe trabalhando nessa área. Pelo contrário. Escuta esse nosso papo. Renata, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você estava aí gravando, antes de falar com a gente, que eu sei, você estava aí narrando o campeonato alemão e soltou a voz aí para alguns gols. E eu fiquei aqui curiosa, como é que fica a sua voz depois disso? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Gosto de compartilhar, falar da minha rotina, né? Meu dia a dia. E a narração é isso, né? Às vezes a gente faz 0-0, mas quando a gente fala de campeonato alemão, eu já vou preparado, eu já aqueço a voz mais ainda, porque campeonato alemão não tem 0-0. No mínimo 3 gols por jogo. É isso, assim. E hoje foram 4 gols, foi Freiburg 2, Bayern de Munique também 2, 24ª rodada do Campeonato Alemão, e 4 golaços. Então, em momentos diferentes do jogo, né? Porque o Freiburg fez o primeiro, aí o Bayern de Munique empatou, o Bayern de Munique virou, e o Freiburg no final do jogo empata. Então, assim, muita emoção, muita coisa acontecendo. O futebol alemão é muito intenso, né? Então, realmente, essa questão da voz, a gente tem que ficar sempre cuidando, de olho, né? Porque é a nossa maior ferramenta de trabalho. Então, garrafinha d'água sempre para os jogos, aquecer a voz antes. E hoje é um dia que eu vou ficar um pouquinho mais tranquila aqui depois da entrevista. Vou poupar a voz, porque amanhã tem jogo do Campeonato Gaúcho. Então, assim, é um jogo atrás do outro. E a gente tem que saber dosar, né? E cuidar bem da voz, porque sem ela a gente não trabalha. Não apenas cuidar da voz, e também é interessante, né? Porque você tem que trazer alguma emoção. Então tem que ser de fato, não dá pra você ser narradora sem você gostar do que você faz, né? Total. Na vida, eu acho que se a gente não trabalha com o que a gente ama, a gente não vive bem, né? Porque a gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Eu sempre gostei muito de trabalhar, comecei a trabalhar com 15 anos. E eu acho que é o que me move, né? Porque a nossa rotina é bem intensa, a gente tem muito jogo pra fazer, a gente, além dos jogos, tem os programas também. E aí, muitas vezes a gente vai pros estádios, então a nossa rotina também de viagens. Então, se não gostar do que faz, esquece, assim. E além do futebol, eu narro outros esportes também, né? Eu tenho feito muito jogo de vôlei, transmissões de ginástica também. A gente tá num ano olímpico, um ano especial, e eu tô com uma expectativa muito grande, porque na última Olimpíada eu só narrei futebol. E essa Olimpíada agora, o que cair no meu colo eu vou estar narrando,
porque eu acho que a gente tem que ser diverso, né? A gente tem que não só narrar futebol, narrar outros esportes também. E do ano passado pra cá eu tive muitas experiências novas e tô adorando esse momento. E Renata, você tem aí um título que é sempre bom dizer, um título histórico da primeira mulher a comandar uma transmissão de futebol na TV aberta da Globo, né? Isso é uma grande coisa ali, né? Eu imagino que, sei lá, quando você começou no jornalismo, você achou que seria possível trabalhar com esporte ocupando um lugar tão protagonista como esse? Não, nunca imaginei. Nunca mesmo. Eu sou formada em Educação Física, depois eu fiz uma pós em Jornalismo Esportivo. E durante a pós eu tinha ambições, assim, de trabalhar como repórter, talvez apresentador, ou trabalhar na redação mesmo, sem aparecer no vídeo. Nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, né? Nunca imaginei ser uma narradora, muito menos ser a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta. E aí, durante a pós, em 2014, na Copa do Mundo de 2014, a Rádio Globo lançou o concurso para narradoras. E foi ali que eu enxerguei a primeira possibilidade de trabalhar com o jornalismo esportivo. Porque eu me inscrevi no concurso porque era a Rádio Globo, não porque eu queria ser narradora, né? E foi ali que tudo começou, assim, através do concurso que acendeu, né, essa vontade, assim, de seguir com isso. Sempre amei muito futebol, desde pequena que vou para estádio, que acompanho. Então, o futebol sempre esteve assim na minha vida. E aí eu juntei as duas coisas, vi essa possibilidade, né, da narração. Foi o meu primeiro contato ali em 2014. E aí depois eu tive um outro contato em 2018, que os canais Fox Sports fizeram um concurso muito parecido com a Rádio Globo também. E aí já era TV, a plástica da narração é diferente. Ali eu comecei a me enxergar mais como narradora mesmo. E ali é onde foi tudo começou. Narrei 2 jogos da Copa de 14, vários jogos da Copa de 18 e depois contratada pela Fox em 2018, onde eu trabalhei até o final de 2020. E aí eu chego pra Globo em 2021. E assim, eu sempre soube que a Globo um dia ia ter uma narradora, né? Mas eu não tinha... Não é que eu não tinha pretensão de ser, óbvio que... você quer um dia trabalhar na Globo? É o sonho de todo mundo, eu sempre quis trabalhar na Globo. Mas eu achei que eu ia trabalhar, né, nas outras emissoras, que um dia a Globo ia ter uma narradora, mas não acreditava que ia ser logo assim, né? E aí, 2021, o telefone tocou, eu topei na hora. E aí a gente foi conquistando, né? E subindo degrau por degrau. Então eu me tornei a primeira mulher a narrar no Sport TV, né? Um jogo no Sport TV. E aí depois fiz várias competições, né? A gente fazia não só futebol masculino, mas feminino também, e diversas competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E você disse aí que você esperava que a Globo tivesse uma narradora mulher, né? Mas, ao que parece, os homens não esperavam, né? Porque quando a gente olha pro Twitter, eles ficam realmente incomodados ali, né? Com uma mulher narradora. Parece que é uma coisa de... Ai, meu Deus, eu tô ouvindo aqui uma mulher nesse meu ambiente que é tão meu e dos meus amigos, enfim. A que você associa esse estranhamento e como isso pode ser transformado, né? Como te vem isso? O futebol, por muitos anos, excluiu a gente, né? E até hoje ele ainda exclui, mas o cenário é bem diferente hoje, ainda bem. Então a gente tá conquistando muitas coisas. Lá nos anos 40 o futebol era proibido para a mulher, então a mulher não podia nem praticar futebol, não podia frequentar a arquibancada por conta do corpo da mulher, enfim, coisas que eram inventadas, surreais, que hoje a gente demora até a acreditar, mas é história, né? Faz parte e a história a gente tem que contar porque é isso. É por conta da história, por conta do passado, que o futebol hoje é tão... que exclui tanto as mulheres, né? Seja na arquibancada, seja a mulher trabalhando como futebol, a mulher jogadora, a mulher árbitra, enfim. E aí a gente foi conquistando esses passos aos poucos, né? Como repórter, porque se a gente lembrar, alguns anos atrás a gente viu uma mesa redonda só com homens e muitas vezes a mulher escanteada ali num programa de TV só lendo rede social, e hoje a gente tem mulheres falando com propriedade, comentaristas, né, sobre o jogo, sobre os jogadores. E aí a gente foi aos poucos, né, a mulher apresentadora, a mulher repórter, a comentarista, e aí faltava a narradora. Então, assim, é uma coisa que é diferente mesmo, porque a vida toda todo mundo ouviu só homens narrando, então... Nós, seres humanos, somos realmente... A gente geralmente estranha o novo, tudo que é novo, independente do que seja, né? A gente sempre... deixa eu ver aqui como é que é isso daqui, deixa eu provar, vamos ver se eu gosto, porque é uma coisa diferente, nunca comi isso daqui. Então, a gente sempre vai pro novo, a gente, né? Seja um prato novo, uma comida nova, a gente sempre vai com o pé atrás pro novo. E aí, na narração, quando a gente tá falando de mulher dentro do jornalismo esportivo... A mulher ali, às vezes, ela entrava na transmissão. É a repórter que dá uma informação, ou é a apresentadora que faz o pré-jogo. Aí veio a comentarista. Então, a voz da mulher começou a ficar mais presente dentro de uma transmissão. Agora, a narração, a mulher fala durante os 90 minutos, né? Então, eu acho que é normal essa coisa do estranhar, de não é comum e tudo mais, porque faz parte mesmo de uma sociedade onde só homens narravam, né? Mas aí tem a questão também do respeito de você...
independente da qualidade, né? Porque não tem isso. Às vezes a pessoa nunca nem ouviu uma transmissão sua, nunca acompanhou um jogo 100%. Ah, é mulher, tipo, ligou a televisão. Ah, uma mulher que tá narrando. Ah, aí o cara troca de canal, ou então fala mal, ou então abaixa o volume, deixa no mudo. Imagino que você tem que ter um sangue frio muito forte, assim, porque eu tava aqui pesquisando e achei uns canais que são muito ruins, realmente, assim, que tiram com o seu trabalho, no sentido de fazer piada e tal. Eu fiquei, como mulher, muito incomodada, porque se você não fosse boa, ou se você não entendesse do assunto, não tava aí, né? Como é que você lida com isso? Total. Ah, eu lido muito bem com esse tipo de coisa. Primeiro porque eu sei que eu faço um bom trabalho, porque eu estudo, me preparo pros jogos, né? Então, assim, a gente sabe que num jogo ou outro, às vezes a gente vai ter um desempenho melhor ou não. Às vezes você não tá num dia tão bom. Tipo, hoje, acho que hoje no jogo do Campeonato Alemão, acho que eu, fiz uma das melhores transmissões que eu já pude fazer até hoje, né? O jogo foi muito bom. A competição ajuda muito também, né? Mas a gente sabe ali do produto que a gente tá entregando. A gente tem as pessoas que estão colocando a gente ali porque, né? Confiam no nosso trabalho, porque acreditam na gente, sabem do nosso potencial. Então é uma questão realmente de uma sociedade machista que a gente vive e quando a gente fala de futebol, então isso grita, né? É latente, assim. Então os homens têm muita dificuldade, e aí não são homens também, muitas mulheres, esse machismo ele vem das mulheres também, que não aceitam uma mulher em cargos altos dentro do futebol. Então seja uma mulher jogadora que tem destaque, seja uma árbitra, seja uma narradora, uma comentarista, enfim. E não tô falando nem que a pessoa precisa gostar ou concordar, sabe? Porque, às vezes, né, perfil de narração existem vários. Então, às vezes, você gosta mais do perfil, de um jeito que a pessoa narra, e o outro. E aquele você gosta menos e tá tudo certo, entendeu? Então eu sempre gosto de falar isso. Se não gosta do meu trabalho, tá tudo certo. Porque é questão de gosto mesmo, de como você gosta de ouvir uma narração. Às vezes a narração ela é mais técnica, às vezes a narração é mais na questão da emoção. Enfim, existem vários estilos, né? E as pessoas podem se identificar com os que elas preferem e tá tudo certo em relação a isso. O que não tá certo são as mensagens que a gente recebe, né? Os xingamentos. As coisas que parece que a gente tá em 1920, né? De tipo, vai lavar uma louça, o feijão tá queimando, tá fazendo o quê aí? Mulher não tem que estar na arquibancada, tem que estar no sofá assistindo o jogo, ou então fazendo qualquer outra coisa. Isso são as mensagens leves, porque existem outras coisas bem pesadas, como as pessoas que desejam o teu mal pra você ficar doente, perder um jogo e aí ter que ser substituída. Enfim, e xingamentos e ameaças e coisas bem pesadas, mas que eu entendo que faz parte, infelizmente, né, desse momento que a gente vive, e é realmente uma novidade. A gente tem poucas narradoras no mercado, tá crescendo. Aqui no Sport TV, na Globo, nós já somos 3. Então, né, 2020 não tinha ninguém, 2024 são 3 narradoras na casa. Então, isso é uma vitória, é uma comemoração, a gente tem que celebrar isso. E entender que é essa geração de narradoras que tá chegando, que a gente vai sofrer com tudo isso, e aí a gente tem que ser forte, né, para lidar com tudo isso e atravessar tudo isso, para que as próximas gerações, para que as próximas narradoras cheguem e seja mais fácil, seja mais confortável, já seja mais comum, né, mulheres narrando, e uma sociedade mais respeitosa e que entenda, né? A gente vê muito isso nas gerações. O Bernardo tem 10 anos, o meu filho. Pra ele é normal a menina jogar bola, ele joga com as meninas da turma dele no recreio da escola, no futebol que ele faz também tem menina, a mãe dele narra, então pra ele é super normal, né? E pra geração dos amiguinhos dele também. Então a gente vai caminhando aos poucos e as coisas vão melhorando. É interessante isso, né? Outro dia eu tava lendo uma história, não vou lembrar agora, enfim, mas de um menino que era filho de uma mãe que era astronauta. E aí ele chega, um menino, homem, chega pra mãe astronauta e fala: "Mãe, menino também pode ser astronauta?" Então isso é muito bonito, né? Pra gente muito que é bom. Mãe, ver isso, enfim. E é exatamente isso que você tá trazendo. Pra ele a referência é a mãe narradora, né? É demais isso. E o Bernardo lá em casa, ele ia amar futebol, ele ia odiar, né? Porque o meu marido, o pai dele, Leandro, também ama futebol. Lá em casa a televisão fica ligada 24 horas em programa esportivo. A gente vai pra estádio, a gente fala de futebol, compra roupa de futebol pra ele. Ainda bem que ele gosta. E aí ele pratica também, ele faz e... É demais, né? Porque são momentos que a gente pode ter também juntos, né? Através do futebol. E você tem 34 anos, é mãe de um menino de 10, como você disse, e tem essa profissão, que é o jornalismo, que demanda uma dedicação bastante grande de tempo, né? De concentração. É uma coisa que não dá pra você fazer mais ou menos, você tem que estar presente, a gente sabe disso. Então, como é que é esse processo pra você de conciliar trabalho com vida profissional numa fase, que é os 30 e poucos, em que a gente tem que realmente investir muito, né? É difícil, porque é isso, é muita dedicação. As pessoas às vezes acham que é só chegar e narrar, né? É só chegar numa mesa redonda e falar qualquer coisa. Não. Então, chega a minha escala, eu vejo lá
os jogos que eu vou fazer ao longo da semana, e aí toda a preparação para estudar, pesquisar, assistir jogos anteriores, né? As pessoas às vezes acham que é só chegar e vai, narra aí. Quando eu monto meus bastidores, as pessoas falam, nossa, mas tem que estudar e tal, não sei o quê. Hoje, inclusive, eu tava me preparando pro jogo, e aí eu tava no quarto do Bernardo estudando, aí ele chegou da escola, e aí ele começou a fazer o dever. E aí, em certos momentos, ele me chamava, aí eu parava o vídeo que eu tava assistindo, aí tirava as dúvidas dele, aí voltava, continuava. Mas isso nem é recorrente, não, porque eu tenho sorte também, né? Porque ele senta desde pequeno. Ele ainda é pequeno, né? Mas desde mais novo, que ele faz dever sozinho, o B, assim, não dá trabalho nenhum pra gente. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa também, né? Que onde eu morava antes, quando ele nasceu, eu tinha a rede de apoio dos meus pais, dos pais do Leandro, né? Da minha irmã, da minha família, enfim. Então, o que eu precisava, eles estavam sempre ali. E eu não trabalhava ainda como narradora no início. Eu trabalho ainda com dança, tenho uma academia de dança aqui no Rio. E na época eu dava aula ainda. Então, eu conseguia montar o meu horário, e desde o início eu botei na minha cabeça assim, eu quero ver o meu filho crescer. Eu não quero ter o Bernardo e trabalhar pra caramba, que a gente fica nessa correria louca. Então não tenho filho pra, né, jogar pra alguém cuidar e não ver crescer. E aí eu consegui montar bem os meus horários, eu não trabalhava no turno da manhã, então eu conseguia ficar amanhã com ele, o Leandro saía pra trabalhar também, depois voltava, aí eu saía à noite pra dar aula. Às vezes de tarde eu dava uma aula ou outra, e minha rede de apoio me socorria ali, ficava com ele, e a família, né, a galera quer, eles querem ficar com ele, ainda mais com criança pequena que não dá trabalho nenhum, eles querem ficar. Então sempre foi muito prazeroso pra todo mundo essa ajuda também, que a gente sabe que é difícil. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente sabe mães solteiras, mães que não têm rede de apoio, que não tem família que mora perto, é muito difícil. Então eu sou muito privilegiada em relação a isso. Então pra mim foi mais fácil, sabe? Que a gente sabe que é um processo muito difícil, não vale romantizar nada disso. Então pra mim sempre foi mais fácil por conta dessas questões. E aí quando eu comecei a trabalhar com a narração, aí eu realmente senti que a minha rotina ficou mais pesada, que eu tinha menos tempo com ele. Ele já falou várias vezes, mas você trabalha muito, mas a Globo tinha que fazer você trabalhar menos, você faz muito jogo. Aí eu sento, converso com ele. O Bernardo, como eu já falei, né, ele ama futebol e a gente vai pra jogo junto, eu levo ele pro futebol quando eu sempre posso, a gente desce pra quadrinha pra brincar. Eu sou a tiazona do condomínio, sabe? Porque eu desço, a única mãe que tá lá brincando com as crianças na quadra sou eu. E aí a gente grava desafio, posta no Instagram, as crianças adoram. A gente já chega na quadra cheio de tralha, assim, com golzinho, com bola, com câmera, tripé. Aí as crianças, tia, mas eu quero gravar. Então o futebol, ele acaba aproximando e criando esses laços, né? E unindo a gente cada vez mais. E eu sou muito feliz por isso, assim, por poder aproveitar o tempo com ele, com uma coisa que ele gosta, com uma coisa que eu gosto também. É óbvio que a gente faz outras coisas também, né? A gente não vive, consome só futebol, mas é bastante. É um ambiente, sendo muito masculino, em que esse lugar da mãe, ele existe, né? Ele é considerado, enfim, como é que faz pra você lembrar que você é mãe também? Não, total. E eu acho que é muito importante, ainda mais quando a gente fala de futebol, que a gente... Eu não vou lembrar exatamente agora, mas na última Copa do Mundo teve um levantamento dos jogadores titulares da seleção brasileira, que a maioria deles, todos eram de mãe solo. Então, assim, o papel da mãe, né, o incentivo ali na carreira do jogador. O Bernardo fala que quer ser jogador, mas já falei pra ele que ele pode ser o que ele quiser, ele tá muito novo ainda pra escolher, definir o que ele vai querer. Mas, enfim, o que ele quiser, a gente vai estar lá pra apoiar e incentivar ele da melhor forma possível. Mas é isso, eu tenho muito essa preocupação, né, eu acho que todo mundo, né, todas as mães, assim, de estar presente. E a gente se sabota o tempo todo, né, porque a gente pensa sempre, eu poderia estar sendo melhor pro meu filho, eu poderia estar dando mais atenção pra ele, eu poderia isso, eu poderia aquilo. E aí tem dia que a gente vai ser super mãe, tem um dia que a gente vai, poxa, hoje eu podia ter dado mais atenção, trabalhei muito. Então eu sempre me pego pensando em relação a isso, como dividir melhor e organizar melhor o meu dia, pra ter mais horas com ele, mais horas de qualidade com ele também, né? E como fala pra ele que você tem que trabalhar sem vir como se fosse um pedido de desculpa? Porque às vezes a gente cai nessa, né? De falar, desculpa, eu tenho que trabalhar. E às vezes não tem que pedir desculpa, né? Como você lida com isso, assim? É difícil demais. Você falou aí, eu já lembrei várias vezes que eu falei, mamãe agora tem que trabalhar, não dá. E aí a gente promete coisas, né? Quando eu voltar, a gente vai fazer isso. Aproveita pra descer pra quadrinha pra brincar com os amigos agora, ou vai fazer o seu dever, vai fazer alguma coisa. Mas é uma coisa que eu sempre me pego pensando realmente em relação a isso, porque... Mas assim, ele sempre entendeu, porque a gente sempre trabalhou muito, né? Lá em casa a gente tá sempre na correria, enfim, em busca dos nossos objetivos, então a gente sempre trabalhou muito.
Então, ele já tem essa rotina, né? Dos pais estarem sempre fora, ou então ele vai junto com a gente pra alguma coisa. Lá na academia de dança, ele vai junto com a gente sempre, assim, né? Mas é isso, é uma culpa que a gente carrega de... Filho, agora não dá, agora a gente tem que parar aqui porque minha mãe tem que trabalhar. E às vezes não só sair, né? Às vezes em casa mesmo, de tipo, olha, eu preciso ficar agora no quarto. Você vai precisar agora deixar a mamãe focada agora, porque a mamãe tem um jogo muito importante. E aí eu tento mostrar pra ele, né, a importância do meu trabalho, a importância da responsabilidade que eu tenho, né? E até pra ele levar isso como uma admiração, como um exemplo pra ele, eu acho que é importante a gente ir por esse caminho também. E falando de trabalho e maternidade, como é que foi a sua relação com a sua mãe como é que é essa referência nesse caso? Eu sempre tive a referência lá em casa, tanto do meu pai quanto da minha mãe, de trabalho mesmo, assim, né? Da gente não tinha condições fáceis na vida, então sempre tive eles como referência de pessoas que foram um exemplo pra mim mesmo, né? Assim, eu sou quem eu sou hoje foi muito pelo que eu enxerguei da formação que eles me deram, dos exemplos que eles praticavam dentro de casa, né? E a minha mãe, ela sempre acreditou na gente, assim, em relação a muitas coisas, e principalmente em relação à dança. Eu lembro até hoje que quando as coisas ficaram ruins lá em casa, que a gente fazia curso de inglês, curso de espanhol, dança, fazia diversas modalidades na academia de dança, estudava em escola particular. E quando a empresa do meu pai quebrou, aí meu pai falou, vai ter que tirar as meninas de alguma coisa, porque não vai dar pra continuar pagando tudo, né? E uma mãe hoje pensaria o quê? Vou manter no inglês e no espanhol e vou tirar da dança. Minha mãe falou, não, elas vão continuar na dança, que elas fazem desde os 3 anos de idade, já estão se formando, e o inglês elas terminam depois. E mal sabia ela que ela estava fazendo a escolha certa lá na frente, né? Porque ali a gente podia ter parado, podia ter desistido, e hoje nós duas somos diretoras da Love Dance, né? A academia tá com 9 anos, a gente acabou de abrir outra unidade aqui no Rio. E, enfim, e aí depois, mais velha, eu fui voltar pro inglês, pro espanhol e seguir os meus caminhos, assim. Acho que mãe tem muito esse feeling, né? Por onde ir, qual caminho seguir. Então, sempre foi muito conselheira, assim, em relação a essas coisas. E sempre foi muito no que ela achava que ia dar certo, assim, pra gente. Por mais que nós, né, éramos novas ainda, adolescentes, enfim. Mas tudo começou nesse início. E aí a gente começou a dar aula, tanto eu e a Flávia, eu com 15 anos e a Flávia com 14, a minha irmã, porque foi uma iniciativa dela, assim, olha, agora as coisas estão ruins, a gente não precisou ajudar em casa, mas assim, se eu quisesse fazer alguma coisa, teria que ser com o meu dinheiro, sabe? Então, vocês dançam, vão dar aula, e aí a gente começou a bater em porta de escola de dança, academia de dança, e começou a trabalhar desse jeito. E no fim, deu a vocês mais uma profissão, mais uma oportunidade, mais uma fonte de renda. Foi realmente uma mãe certeira, né? E colocando o trabalho como parte do cotidiano dessas meninas e libertador também, né? É isso. Então, assim, se tinha tempo ruim, nada de lamentação. Vamos trabalhar, vamos correr atrás e é isso. E pra finalizar, Renata, você tem uma rede de apoio, assim? Porque a gente vê os vídeos, as entrevistas que você dá, enfim, os lugares que você circula, você tá sempre com homens, né? É isso, enfim. Como é que é a sua rede de apoio feminina sendo mãe, assim? Minha rede de apoio, né, eu acho que, assim, além da família, né? Eu sempre fui muito amiga de muitos amigos, assim, de homens, né? Até porque o meu assunto era futebol, né? Por mais que eu sempre dançasse, eu tinha as amigas da dança, mas na escola o assunto era futebol, então eu tava em rodinha de meninos, né? Mas hoje eu tenho, sim, muitas amigas. Eu acho que como mãe é muito importante a gente trocar isso, né? Então eu tenho muitas amigas que a dança me deu. Acho que a dança constrói muitos laços, né? E as amizades da dança, elas realmente ficam. Então eu tenho muitas amigas que se formaram comigo, que dançaram comigo, que hoje trabalham comigo também. E amigas que a vida vai mostrando pra gente, né? Através da faculdade, do trabalho aqui agora na TV também. Então eu acho que a gente precisa disso, porque muitas vezes a gente passa por certas situações que a gente precisa trocar, a gente precisa desabafar. E a gente precisa ter pessoas que entendam o que a gente tá vivendo, sabe? Para que essa troca ela faça sentido e para que ela seja positiva, assim, e some alguma coisa. Então, seja como mãe, onde eu faço as trocas, por exemplo, com a minha comadre, com a Luana, que é uma pessoa que trabalha com educação positiva e tem me ajudado muito nessa parte. Seja as meninas aqui da TV, onde a gente troca experiências boas e ruins dentro do jornalismo esportivo, né? E a família também, que a gente já citou e já falou, e as minhas amigas da dança, que aí são trocas de trabalho, são trocas do dia a dia, de relacionamento, mas questão pessoal também. Eu acho que é muito importante isso, né? A gente ter esses laços, ter esses elos bem fortes, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, a gente passa por momentos difíceis também, e nesses momentos é nessas pessoas, né,
que a gente tem para um colo, uma conversa. São essas pessoas que fazem a diferença e que acolhem a gente em diversos momentos. Essa rede de apoio de mulheres na maternidade, sem dúvida, eu acho que é uma das coisas mais legais que se descobre, né? Ainda mais pra mãe de primeira viagem, né? Quando você tá descobrindo, é todo mundo novo. Aproveitar, vou contar uma coisa aqui em primeira mão. Não tô grávida ainda, mas quero engravidar esse ano. No final do ano, em dezembro, se tudo der certo, eu tô fazendo as contas porque esse ano tem Olimpíada, 2026 tem Copa do Mundo, aí 2025 não tem nada. Ou seja, o planejamento é todo pra criança nascer em 2025, ter uma gravidez tranquila, sem Copa do Mundo, sem Olimpíada, só com um ano agitado que já é normalmente, né? Mas pra gente que gosta tanto desses grandes eventos, né? Então tô planejando essa gravidez aí pra final de dezembro. Equilibrar esses pratinhos ou essas bolas todas aí, enfim, num ano não é mais fácil. Imagina com 2, meu Deus, onde é que eu tô me metendo? Não sei como é que vai ser. A rede de apoio continua, que ela aumente. Não, se eu pudesse, eu sou apaixonada por criança. Como eu falei, com o B foi um pouco mais fácil por conta da rede de apoio, pela personalidade do Bernardo também, por ser uma criança bem tranquila. Então isso dá mais vontade ainda de ter outro, e outro, e outro, e outro. Enfim, vamos ver. O próximo vem ano que vem. Se vai ter mais depois, não sei ainda. Tudo o futuro vai dizer. Muito obrigada pelo papo, Renata. Excelente te ouvir. Obrigada a vocês pelo carinho. Valeu. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como Renata Ceribelli sobre o prazer da mulher, com Rita Lobo sobre alimentação saudável, com a terapeuta de família Rosane Skenazi sobre ciúme entre irmãos. Nas principais plataformas de áudio do país, como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, você escuta todos os episódios do podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.